Sejam todos bem-vindos, pois está começando mais um programa Saúde da Mulher. Meninas, quando o assunto é menopausa, ouço muito no consultório as seguintes frases. Eu comecei a perceber que o calor não passava. Então, o que vai acontecer? A gente começa a ter aquele calorão. Um dia vai, depois passa, depois de uma semana vem de novo, até que aquilo começa a ficar frequente e a mulher percebe que algo errado está acontecendo e ela começa a suar, transpirar e começa a cair a ficha falando, opa, isso aqui não faz parte da minha vida e corre lá para conversar com a gente. Então, isso é um dos principais sintomas da nossa menopausa ou até mesmo do climatério, porque esse sintoma pode apresentar no início, antes da menopausa, que é o climatério, ou na própria menopausa. Outra frase muito comum, gente, que é falada para mim lá no consultório é o seguinte, abre aspas, cansaço e irritação. Isso me deixa transtornada, doutora. É impressionante quando começa a ter as quedas hormonais, como o cansaço vem à tona e como a mulher começa a perceber que o que ela faz não tem mais aquela dinâmica que tinha antes, que não rende tanto a atividade física que ela faz ou o trabalho que ela faz, fora a irritação. Ela se imagina como se fosse uma TPM constante, todo dia está irritada, indisposta, mal-humorada. Então isso é muito comum ocorrer com a queda hormonal. Outra frasezinha, olha só, gente, veja se vocês identificam com essas que eu estou falando. Abre aspas, eu não tinha noção do que estava acontecendo comigo. Eu acho que isso é fundamental para vocês que estão aí me ouvindo agora, perceber se algumas coisas que eu falar hoje durante o programa, se vocês vão se identificar. Porque muitas vezes os hormônios estão se alterando, estão caindo, estão modificando o seu corpo e começa a sentir uma coisinha aqui, outra ali, mas vocês não se dão conta que aquilo pode ser menopausa. Então prestem bem atenção hoje, porque faz parte da nossa vida a menopausa chegar. Mas nós podemos resolver essa situação, desde que vocês comecem a perceber cedo para poder melhorar a sua qualidade de vida o quanto antes. Então vejam, esses são relatos de mulheres que estão começando a ter sinais e sintomas da menopausa. Mas como isso acontece de verdade em nosso corpo? De que forma o nosso corpo começa a reagir a tudo isso? Então, gente, o que acontece é o seguinte, vou falar aqui, vou tentar deixar simples para vocês. O grande responsável pela menopausa são os nossos ovários. Tenho certeza que todas já ouviram falar, nós temos os ovários, temos as trompas, temos o útero e o grande responsável nesse momento são os ovários. Então são neles que temos a produção dos hormônios femininos, que são o estrogênio e a progesterona. Então, esses hormôniozinhos aí, não se preocupem com nomes, nada disso, tá, gente? Durante a transmissão aqui, a gente vai conversando e vocês vão entendendo. Esses hormônios aí, nossos hormônios femininos, que estão ali nos ovários sendo produzidos, eles vão receber estímulos do nosso cérebro para serem produzidos. E eles vão ter essa produção durante a puberdade, que é quando as nossas meninas começam então a ter o crescimento dos peitinhos, dos pelos, o corpo começa a se formar, então começa a formar os caracteres femininos da menina. Vem a menstruação logo a seguir e ela vai amadurecendo, crescendo e vai tendo a capacidade de ter a sua fase reprodutiva, que é quando a menina passa a virar mulher e poder ter filhos. Então, a mulher, vocês percebem aqui, elas já nascem com uma quantidade fixa de óvulos. E com o passar dos anos, nós vamos perdendo esses óvulos. Só para vocês entenderem, vejam só, os seus maridos, seus namorados, eles produzem espermatozoide todos os dias, não é? Tem relação, após a relação produz mais e assim sucessivamente. Eles são sempre contínuos, a produção é sempre contínua. Nós mulheres não temos essa situação, no entanto, que nós temos prazos para engravidar, porque chega uma hora que nós não ovulamos mais, porque nós nascemos com um número X de óvulos, esses óvulos vão sendo gastos com o passar dos meses, com o passar dos anos, até chegar o momento onde nós não temos mais esta produção. E aí vai ser a hora que nós não podemos mais ter filhos e a menopausa chega.
E isso acontece em média dos 10 anos até os 50. Isso é uma média, né, gente? Cada corpo é de um jeito, todos sabem disso. E quando chega a menopausa, ou até mesmo antes dela chegar, que é o climatério. O climatério, só para deixar uma coisinha, abrir um espaço aqui para vocês, o climatério, ele é antes da menopausa. É quando as menstruações começam a falhar. Então, tem mês que vem, tem mês que não vem. Tem pessoas que começam a sentir nesta fase já ondas de calor, mas existem períodos que ela ainda tem ovulação. Agora, quando a mulher já faz um ano que não tem mais menstruação, aí nós vamos denominar de menopausa. Então, o ovário ele vai deixar de produzir uma quantidade adequada de hormônios. E aí nós vamos ter o quê? Um declínio hormonal, vai ter a queda hormonal. Então, encerra-se a fase reprodutiva das mulheres e os ovários, eles vão murchando, atrofiando, ou seja, vão parando de ter a sua produção. Significa que nós estamos aí como se fosse uma fábrica que fechou. Então, o ovário fechou a fábrica, não produz mais nada, ele está em recesso e aí existe o quê? A falta desses hormônios femininos e que podem comprometer várias funções do nosso organismo. E devido a isso, vão começar a surgir os sintomas da menopausa, que vão começar a aparecer gradativamente. Agora é importante vocês saberem, claro, cada uma tem as suas particularidades. Então, eu sou de uma forma, você de outra. Então, tem mulheres que chegam a falar, doutora, eu parei de menstruar, mas eu não estou bem, eu não estou sentindo nada. Tem outras que chegam a dizer que, olha, eu tenho, doutora, quase todos os sintomas que você está falando. E assim vai. Então, cada uma tem um perfil diferente e temos que particularizar e dar valor individual a cada uma de vocês. Então, vocês entenderam aqui que o caminho que nós temos pela frente é um caminho longo, nós vamos viver por muito tempo e por isso nós temos que sempre estar atenta à nossa saúde e para isso, para ter qualidade de vida, temos que nos cuidar e ver o que está acontecendo com a gente. Gente, quero agradecer vocês terem assistido esse vídeo de hoje, não esqueçam de acessar o sininho e semana que vem tem mais.